Eu nem sei direito como começar isso aqui. Fiquei dias pensando se valia a pena mandar esse relato, se alguém ia acreditar, se não ia achar que a história é inventada ou que eu tô ficando maluco. Mas eu juro, tudo que eu vou contar aqui aconteceu. E até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um aperto no peito que me tira o ar. Eu me chamo Gabriel, tenho 34 anos, sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Não é minha profissão dos sonhos, nem de longe, mas é o que dá para fazer no momento. Me separei faz pouco mais de um ano, tenho um filho de 6 anos, o Luca, que é sem dúvida a única coisa que faz sentido na minha vida hoje. A separação não foi fácil, me afundei num monte de coisa ruim, perdi emprego, me perdi de mim mesmo, para ser sincero, e dirigir à noite virou meio que minha válvula de escape. Menos trânsito, menos conversa, só eu, o carro e os pensamentos. Era uma sexta-feira, daquelas que você sai de casa achando que vai ser só mais uma noite puxada, um monte de corrida para cá e para lá, gente bêbada voltando de bar, casal brigando no banco de trás, adolescente enchendo o saco, o de sempre. Deixei o Luca na casa da minha mãe, como sempre faço nos dias que trabalho até tarde, e liguei o aplicativo. Fiquei rodando na região da Zona Sul, que conheço como a palma da mão. Tudo corria normal, até que por volta de umas 2:30 da manhã apareceu uma corrida que me chamou a atenção. Primeiro, pelo local de partida, uma rua meio escondida, sem saída, num pedaço bem esquecido do bairro. Segundo, pelo destino. Era um bairro afastado, mais para a zona rural da cidade, daqueles que mal têm iluminação pública, estrada de terra, coisa que normalmente eu evito, mas aceitei. Nem sei dizer por quê. Talvez porque a tarifa estava alta, ou talvez, sei lá. Cheguei no local de embarque. Na calçada, parada em pé, estava uma mulher. E desde o primeiro segundo eu senti que tinha alguma coisa errada. Não sei explicar. Não é que ela estivesse fazendo algo de estranho, é que ela parecia deslocada. A roupa não combinava com nada que você vê por aqui. Vestido longo, meio acinzentado, tecido pesado, amassado, parecia roupa de outra época. Ela estava de cabeça meio baixa, cabelo comprido, meio bagunçado, cobrindo parte do rosto. Mesmo assim, dava para ver que era uma mulher jovem, devia ter uns 30 no máximo. Quando ela entrou no carro, me cumprimentou, voz baixa, quase engasgada, me passou o endereço e só. A corrida iniciou. No começo do trajeto, tentei puxar assunto, perguntar se estava tudo bem, coisa de praxe, mas ela não respondeu, nem um olhar. Só ficou ali, quieta, imóvel. E quanto mais eu dirigia, mais eu sentia uma coisa esquisita. Sabe aquela sensação de que tem alguém atrás de você te olhando fixo, sem piscar? Era isso. Mas eu não tinha coragem de olhar no retrovisor. Juro para você. Eu não consegui. O caminho ficou cada vez mais vazio. Saímos da parte urbanizada, entramos numa estrada de terra, sem uma luz, sem casa, sem carro, sem ninguém, só o som dos pneus na brita e o motor do carro. O aplicativo ainda mostrava que faltavam uns 5 minutos para o destino final, mas sinceramente eu já estava decidido que ia largar ela onde fosse, terminar a corrida e cair fora. A cada quilômetro que passava, parecia que o ar dentro do carro ficava mais pesado, difícil de respirar, como se tivesse alguma coisa sugando o ambiente, e foi quando aconteceu. Do nada, o cheiro dentro do carro mudou. Forte, ruim, uma mistura de terra molhada, ferro e alguma coisa podre. Eu levei a mão até o nariz, meio que tentando disfarçar, achando que podia ser alguma coisa na estrada, talvez bicho morto, sei lá. Mas não, era dentro do carro. E foi aí que tomei coragem e olhei para o retrovisor. Não tinha ninguém. O banco de trás estava vazio, vazio. Aquilo me travou por uns segundos que pareciam uma eternidade. O suor escorrendo na nuca, a mão tremendo no volante. E por reflexo olhei para trás. Nada. Banco limpo. Nenhuma marca, nenhum sinal de que alguém tinha sentado ali. Só que o aplicativo seguia ativo. Corrida em andamento. E a localização da passageira seguia dentro do carro. Eu não sabia o que fazer. Continuei dirigindo, meio no automático, meio sem acreditar no que estava acontecendo. Meu cérebro tentava buscar explicações lógicas. Talvez ela tenha descido no meio do caminho e eu não percebi. Talvez. Não tinha como. A estrada era reta, sem lugar para descer e eu teria ouvido a porta abrindo. Ela não tinha saído.
Simplesmente não estava mais lá. De repente o GPS se atualizou e o ponto de chegada apareceu bem na minha frente. Uma estrada mais aberta, cercada por mato dos dois lados. E no meio, uma espécie de clareira, onde dava para ver uma casa velha, caindo aos pedaços, telhado afundado, janela quebrada. Parecia abandonada há décadas, o mapa mostrava que era ali o destino. E foi nesse momento que, sem nem pensar, meu corpo reagiu, acelerei, só queria sair dali, queria distância daquele lugar e daquilo tudo. E quanto mais eu me afastava, mais parecia que alguma coisa me seguia. Eu não sei se era paranoia, se era o medo tomando conta, mas eu juro, pelo retrovisor, parecia que tinha alguém andando no meio da estrada, longe, mas acompanhando o carro. Quando finalmente voltei para a área urbana, parei num posto, desci do carro para respirar, tomar uma água, me acalmar. Peguei o celular para finalizar a corrida, pensando que talvez o aplicativo tivesse bugado, e foi aí que veio o pior. Na tela, o aplicativo mostrava aguardando o passageiro. A corrida nunca chegou a começar. Naquele momento, eu travei. Voltei o histórico. A corrida nem aparecia, não existia, não tinha nenhum registro dela. E para piorar, quando olhei para o banco de trás, tinha uma coisa ali que me fez quase desabar no chão. Uma marca, duas marcas na verdade. Como se duas mãos sujas de terra tivessem sido pressionadas contra o tecido do banco. Nítidas, frescas, como se alguém tivesse segurado ali até poucos minutos antes. Eu não consegui voltar para casa naquela noite. Fiquei no carro, parado, até amanhecer. Depois disso, passei dias tentando processar o que tinha acontecido. Não contei para ninguém, além da minha mãe. Ela é dessas bem antigas que acredita em tudo quanto é coisa. E quando eu terminei de contar, ela só olhou para mim e disse uma coisa que até hoje me arrepia inteiro. Você não devia ter ido para lá. Aquele lugar já carregava coisa ruim muito antes de você nascer. Depois disso, parei de fazer corrida de madrugada. E até hoje, quando passo perto daquela região, parece que meu corpo inteiro rejeita. Como se de alguma forma aquele caminho tivesse marcado em mim. Como se alguma coisa ainda estivesse me esperando voltar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Eu nunca gostei de silêncio. Cresci numa casa onde ele sempre significou coisa ruim. Meu pai, quando ficava calado, era porque vinha alguma coisa, grito, bronca, às vezes coisa pior. Talvez por isso eu tenha me acostumado a rodar à noite, com o rádio ligado, ouvindo qualquer besteira só para preencher o vazio. Moro em Recife desde que nasci, tenho 37 anos, sou separado há quase 4. Meu filho fica com a mãe durante a semana e eu me viro como dá. Uber nunca foi meu sonho, claro, mas depois que perdi meu emprego numa transportadora, não sobrou muita escolha. E se tem uma coisa que a noite me ensinou, é que a cidade muda quando todo mundo dorme. Ela fica diferente, mais pesada. Eu poderia começar contando qualquer corrida estranha que já fiz, e olha que não foram poucas, mas essa me quebrou de um jeito que até hoje eu penso se foi real ou se minha cabeça está pior do que eu imaginava. Era uma sexta-feira, começo de mês, dinheiro bom. Já tinha rodado até umas 2 da manhã e pensei em fazer mais umas 2, no máximo, antes de ir para casa. Estava cansado, aquele cansaço que não é só físico, é mental também. Pensamento longe, cheio de conta para pagar, saudade do meu filho e aquela culpa que nunca some de não ter conseguido manter a família de pé. A corrida apareceu quando eu estava parado perto da Avenida Norte. O ponto de partida era na frente de um cemitério antigo, desses que tem muro alto e portão de ferro enferrujado. Eu quase recusei na hora, mas o valor era bom e eu precisava. Cheguei lá, encostei, olhei pelo retrovisor e vi um homem. Alto, magro, roupa preta, bem alinhado, mas tinha alguma coisa nele que me deixou desconfortável. Não sei explicar. Parecia fora do lugar, fora do tempo até. Ele abriu a porta, entrou sem dizer muita coisa e só soltou: Rua da Aurora, altura do 540, mas segue pela beira do canal, não pela principal. A voz dele era seca, arranhada. No começo, achei que era só mais um cara esquisito, desses que a gente cruza de vez em quando. Até tentei puxar conversa, coisa de praxe, para aliviar o clima.
Perguntei se ele trabalhava por ali, se era morador da região. Ele me olhou pelo espelho e, cara, aquele olhar parecia atravessar, como se não estivesse olhando para mim, mas para alguma coisa atrás ou dentro. E respondeu: nem sempre, mas sempre volto. E ficou nisso. O caminho que ele pediu não era comum. Pouca iluminação, aquelas ruas que passam perto do canal, cheias de mato crescendo nas beiradas, lixo jogado e um cheiro que mistura esgoto com coisa podre. Eu já tinha passado por ali outras vezes, mas nunca àquela hora. Tudo estava estranho. Silêncio absoluto, nem cachorro latindo, nem carro passando, nada. No meio do caminho, ele começou a falar do nada. Perguntou se eu acreditava na vida depois da morte. Eu, meio sem saber se era papo ou provocação, desconversei. Falei que cresci católico, mas que hoje em dia não tinha certeza de muita coisa. E ele só respondeu: quem não acredita costuma entender da pior forma. Tentou sorrir, mas aquilo não era sorriso. Era mais um esticar de lábios, sem sentimento, sem vida. Eu comecei a ficar inquieto, o cheiro dentro do carro mudou, pesado, carregado, e eu juro, por alguns segundos parecia que o ar estava mais denso, como se respirar ficasse mais difícil. Olhei no retrovisor de novo. Ele estava parado, olhando fixo para frente, mas não parecia respirar, nem piscava. A mão dele apertava forte uma sacola preta daquelas de supermercado. E aí eu notei uma coisa que me fez gelar na hora. A sacola estava molhada, tinha algo pingando, um líquido escuro, grosso, que escorria para o tapete. Pensei em perguntar, mas minha boca simplesmente não quis colaborar. Me deu um aperto no peito, uma ansiedade absurda, aquela vontade de sumir dali. Mas o carro parecia mais pesado, como se alguma coisa estivesse me segurando. Minha cabeça rodava. Lembrei do meu filho, do abraço dele quando me despedi, antes de sair. Lembrei da minha mãe me dizendo que andar à noite não presta, que a cidade esconde coisa que a gente não vê. Faltando uns 2 quarteirões, ele falou: aqui tá bom. Parei o carro devagar, meio sem entender. O lugar era um terreno baldio, cheio de mato, pedaços de entulho, sem nenhuma casa por perto. Virei para trás para falar alguma coisa e não tinha ninguém no banco. A porta nunca abriu, nem barulho de cinto, nem movimento, nada. Eu gelei, olhei para o chão do carro. A sacola também não estava mais lá, só ficou uma mancha no tapete, escura, meio grudenta, e um cheiro forte, insuportável, que não saía por nada. Saí do carro na mesma hora, quase tropeçando. Olhei para os lados, para o mato, para a rua, não tinha nada, ninguém. Peguei o celular para finalizar a corrida e foi aí que veio o pior. A viagem não constava no histórico, nem como aceita, nem como cancelada, nem como concluída. Simplesmente não existia. Meu corpo tremia. Eu sentia uma pressão nas costas, no peito, como se estivesse sendo observado. A sensação era clara. Eu não estava sozinho ali, mesmo que não visse mais ninguém. Entrei no carro de novo, liguei o rádio no volume máximo e dirigi feito louco até um posto que fica na Avenida Cruz Cabugá. Encostei, desci e fui direto no banheiro. Me olhei no espelho e eu estava pálido, suando, parecia até que eu tinha corrido uma maratona. Pensei em ir para casa, mas eu não conseguia. A ideia de entrar no meu prédio, ficar sozinho no apartamento, com aquele cheiro que parecia ter entrado na minha roupa, não dava. Fiquei lá no posto por mais de 1 hora, tentando entender o que tinha acontecido, pensando se eu estava surtando, se tinha imaginado tudo aquilo ou se realmente existe coisa que vai muito além do que a gente quer acreditar. No dia seguinte, levei o carro para lavar. O rapaz até brincou. Ô, Vicente, que diabo é isso aqui? Tá parecendo sangue, mas tá meio preto. Eu só balancei a cabeça, disse que devia ter atropelado algum bicho sem perceber. E até hoje eu finjo que acredito nessa mentira. Mas às vezes quando estou sozinho, dirigindo de madrugada, olho pelo retrovisor e juro, parece que tem alguém sentado ali, só esperando o momento de pedir para descer. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição, tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato.
Meu nome é Kevin, dirijo Uber há uns 5 anos. Nunca fui muito bom com empregos tradicionais, sabe? Horário fixo, chefe no meu pé. Nunca foi para mim. O Uber me dava liberdade, entrava quando queria, saia quando cansava. Funcionava, pelo menos até aquela noite. Era quase meia-noite. Eu estava encerrando o dia, cansado, querendo ir para casa. Minha cabeça estava cheia, como sempre. Meus pais moram no interior, mal nos falamos desde que eu larguei a faculdade. Minha ex-namorada, bom, não vale a pena nem comentar. Faz meses que ela me bloqueou de tudo. A verdade é que, no fundo, eu estava levando uma vida meio vazia, mas tentava não pensar muito nisso. Só tocava a vida um dia depois do outro. Desliguei o app. Já estava no caminho para casa, uma rota que sempre faço, passando por uma estrada meio isolada, perto da saída norte da cidade, um atalho que costumava pegar para fugir do trânsito. Sempre foi uma estrada meio esquisita. Pouca iluminação, cercada de terrenos baldios, construções largadas, mas era mais rápido. Foi quando vi uma mulher no acostamento, sozinha, braços levantados, acenando com uma mão, meio que pulando, como quem está desesperada para alguém parar. Achei estranho. Não parecia alguém pedindo carona normal, parecia alguém fugindo. Instintivamente pisei no freio. Nem pensei muito, talvez porque no fundo eu também me sentia meio quebrado por dentro e, sei lá, ajudar alguém me fazia me sentir um pouco menos inútil. Baixei o vidro e perguntei se ela estava bem. Ela não respondeu de cara. Só olhou para mim com os olhos arregalados, respirando pesado e disse: "Por favor, me leva daqui. Rápido. Eu te pago qualquer coisa." A voz dela tremia. Não parecia mentira. Parecia medo real. Abri a porta e ela entrou no banco de trás. Vestia um casaco meio surrado, jeans, cabelo meio bagunçado, parecia suja, como se tivesse andado muito. Fiquei meio nervoso, admito. Perguntei para onde ela queria ir. Ela respondeu quase sussurrando: "Para casa. Fica uns 15 minutos daqui, eu te guio." Comecei a dirigir. Ela olhava para trás o tempo todo, como se esperasse que alguém viesse. Perguntei o que estava acontecendo. Ela demorou para responder. Só disse, baixo sem olhar para mim: "Tô fugindo, ele está me procurando." Meu estômago apertou na hora. Pensei em ligar para a polícia, mas não sei. A expressão dela era tão desesperada que parecia mais seguro só levar lá logo e sair daquilo. O caminho que ela indicava me levava por ruas cada vez mais vazias, casinhas velhas, muitos terrenos sem construção. A sensação era estranha. As luzes dos postes eram espaçadas, algumas piscando, outras apagadas. A cada quilômetro, a cidade parecia mais distante. Quando cheguei na tal casa, senti algo ruim. Era uma construção antiga, madeira gasta, tinta descascando, tudo apagado, nenhuma luz acesa, nem dentro nem fora. As janelas fechadas, algumas quebradas, o tipo de lugar que você espera ver em filme, mas não na vida real. Ela abriu a porta, me olhou rápido e disse: "Obrigado por me trazer para casa." Saiu sem esperar a resposta. Caminhou até a porta da frente, empurrou e entrou. Não bateu, não usou chave, simplesmente entrou. Fiquei sentado ali no carro, encarando aquilo. Algo me incomodava, a casa parecia errada, não só pelo estado, mas pela sensação que ela passava. Uma coisa que eu não sabia explicar. Uma parte de mim queria simplesmente ir embora, esquecer aquilo. Outra parte precisava entender. Fiquei ali, olhando, esperando talvez ver alguma luz acender, alguém sair. Nada. O silêncio parecia pesado. Depois de uns 5 minutos, liguei o carro e fui embora. Na manhã seguinte, aquilo não saía da minha cabeça. Resolvi passar lá de novo. Talvez só para ter certeza de que estava tudo certo. Vai saber se ela realmente estava fugindo de alguém, talvez precisasse de ajuda. Bati na porta, nenhuma resposta. Dei a volta, olhei por uma janela quebrada, vazio. Totalmente vazio. Piso cheio de pó, teias de aranha, móveis velhos, alguns caídos. Não parecia que alguém morava ali. Parecia que ninguém pisava naquele lugar há anos. Parei no mercadinho na esquina e perguntei pro atendente, tentando não parecer maluco. Só falei: "Essa casa ali da rua de trás, quem mora lá?" O cara me olhou, meio desconfiado. "Aquela tá vazia há mais de 10 anos, amigo. Desde que a dona morreu. Ninguém mais quis aquela casa. Dizem que, bom, é melhor você não ficar muito por lá.
Voltei para o carro com um nó no estômago. Tentei racionalizar. Talvez ela só tenha me enganado. Talvez fosse uma moradora de rua usando a casa como abrigo. Mas e aquela porta? Ela entrou como se morasse ali. E tinha mais. Tinha uma coisa que eu não tinha percebido na hora, mas me bateu enquanto dirigia de volta. O banco de trás estava seco, totalmente seco. Mas na hora que ela entrou, eu lembro bem, ela estava molhada. Cabelo, roupa, tudo. Tinha cheiro de chuva, de roupa encharcada. Só que naquela noite não tinha chovido. Fiquei dias sem trabalhar, não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do rosto dela olhando para trás, assustada, como se fugisse de algo que eu não podia ver. E a pior parte é que, de vez em quando dirijo à noite, sem querer, olho pelo retrovisor e por um segundo tenho a impressão de que ela está lá. Vamos à próxima experiência compartilhada por quem viveu algo fora do comum. Meu nome é Michael, moro em Los Angeles e há quase 4 anos dirijo Uber. Nunca foi exatamente um sonho, claro. Na verdade, se alguém me dissesse lá pelos meus 20 e poucos que eu estaria fazendo isso hoje, provavelmente eu teria rido. Já tive outros planos. Já fui casado, tentei abrir um pequeno negócio, fracassei. Também tive problemas sérios com álcool por um tempo, talvez ainda tenha, só que agora eu controlo, ou finjo que controlo. A verdade é que essa vida virou meio que uma pausa eterna. Acordo, trabalho, volto para casa, durmo e assim vai. Era uma terça-feira, umas 11 da noite, já tinha decidido que aquela seria a última corrida da noite. Estava cansado, com aquela dor chata nas costas que me acompanha há uns meses. E, para ser bem honesto, meio de saco cheio de gente. Só que, quando estava para desligar o app, apareceu uma chamada. Pagamento bom. Quase automático, aceitei. O local de retirada me deixou desconfortável logo de cara. Uma região afastada, cheia de ruas sem saída, umas áreas industriais largadas, poucos postes de luz. Conforme fui chegando, percebi que ali não era exatamente o tipo de lugar onde você espera pegar alguém essa hora. Mas enfim, trabalho é trabalho. Quando parei, vi um cara. Estava encostado numa cerca meio torta. Moletom cinza, capuz cobrindo a cabeça, boné por baixo, aba baixa, quase escondendo o rosto. As mãos enfiadas no bolso. Não parecia alguém bêbado, nem alguém precisando de ajuda, mas também não parecia exatamente normal. Ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra, só jogou o endereço na tela do meu celular. Olhei, era numa região no alto de uma colina, meio afastado da cidade. Estranhei, mas beleza. Comecei a dirigir. Ele não falava, nem um boa noite, nada. Ficava olhando fixo para o vidro, para o lado de fora, como se nem estivesse ali. Por algum motivo isso começou a me incomodar muito rápido. Não era só silêncio, era aquele tipo de silêncio que parece pesado. Aquele que te deixa com a sensação de que tem algo muito errado, mas você não sabe exatamente o quê. O caminho era estranho, o GPS começou a ficar estranho também, travava, a seta ficava girando como se eu estivesse rodando em círculos. Olhava para as ruas e, juro, parecia que eu já tinha passado por algumas delas, 3, 4 vezes. Comecei a me perguntar se era bug do app, erro de sinal. Mas a sensação era outra. Era como se eu não estivesse mais no mesmo lugar. Ou pior, como se o lugar estivesse mudando sem eu perceber. O que me deixava mais nervoso era olhar pelo retrovisor. O cara não fazia nada. Não falava, não mexia no celular, não respirava fundo, nada. Só encarava o vidro do mesmo jeito. Parecia deslocado, como se não pertencesse ali. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que talvez eu também não pertencesse. Depois de uns 20 minutos rodando, o GPS simplesmente apagou, tela branca, travou geral. E aí, quando parei o carro no acostamento para tentar entender onde eu estava, virei para trás, o banco estava vazio. Não teve barulho de porta, não teve aviso do carro, nada. Ele simplesmente não estava mais ali. O choque foi tão grande que fiquei paralisado por alguns segundos. Sabe quando seu cérebro não consegue entender o que acabou de ver? Foi isso. Fiquei encarando aquele banco, esperando, sei lá, esperando que fosse algum tipo de ilusão, erro, qualquer coisa. Mas não era.
Pior ainda, olhei para a tela do Uber, a corrida ainda estava rolando, ativa, como se ele ainda estivesse ali, como se eu ainda tivesse que levá-lo até o destino. Nessa hora, meu coração começou a disparar. Peguei o celular, tentei atualizar o mapa, nada. Sem sinal, sem Wi-Fi. O caminho de volta parecia não existir mais. Olhava para trás, para frente, tudo estrada de terra, mato dos dois lados, postes distantes, aqueles fios que pareciam desaparecer na escuridão. Desci do carro, olhei em volta, gritei. Nada. Nenhuma casa, nenhum barulho de carro, nem vento, nada. Só aquele silêncio sufocante e uma sensação que eu não consigo nem descrever direito, uma coisa que parecia crescer dentro do peito como se o próprio lugar me expulsasse ou me puxasse, eu nem sei. Fiquei rodando ali, sem direção, por mais de meia hora. Toda vez que tentava voltar, parecia cair na mesma rua, a mesma árvore caída no canto, o mesmo pedaço de cerca quebrada, a mesma placa torta com o nome da rua quase apagado. Não fazia sentido, nada fazia sentido. Quando do nada o sinal voltou, o GPS reiniciou. A seta apareceu, tremendo, e finalmente apontou um caminho. Nem pensei. Acelerei, segui qualquer coisa que aquilo mostrava. Foram mais uns 10 minutos até eu começar a reconhecer as ruas. A cidade foi surgindo aos poucos, os postes, as casas, os prédios distantes. Quando percebi que realmente tinha saído dali, o alívio foi tão grande que quase parei o carro para respirar. Cheguei em casa tremendo. Sentei no sofá, abri uma cerveja e fiquei encarando a parede, tentando entender, tentando achar uma explicação. Só que não tem. Até hoje, quando abro o aplicativo, aquela corrida ainda aparece na aba de viagens incompletas, sem endereço de chegada, sem nome do passageiro, só um número estranho no lugar do nome. Já tentei excluir, já tentei relatar para o suporte. Nunca some. E tem mais uma coisa, desde aquela noite, às vezes, quando passo por certas ruas mais afastadas, sem perceber, o GPS trava do mesmo jeito. A seta gira, por segundos que parecem eternos, até que volta ao normal. E toda vez, não importa onde eu esteja, olho para o retrovisor, porque por alguma razão sempre sinto que talvez ele esteja sentado ali, me olhando quieto, como se nunca tivesse saído. Finalizamos mais um vídeo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.